Bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem crê fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando em Cristo Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para receber poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com saudade e amor, expressando Cristo Salvador. Quem quiser ter a coroa, passará por mais tribulações. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. É feliz quem crê fielmente nos caminhos santos do Senhor. Graças a Deus que nos dá a oportunidade de mais uma manhã dada por Deus para as nossas vidas, e poder estar aí mais uma vez, podendo fazer menção da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. A palavra de Deus, ela penetra a divisão de alma, espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções do coração. A palavra de Deus é ela que convence o mais vil pecador de seus pecados. A palavra de Deus diz às Sagradas Escrituras que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é algo que nos faz termos uma vida melhor. É a palavra de Deus que nos garante a certeza de que um dia nós iremos para um lugar melhor. Eu quero aqui meditar com os irmãos a respeito daquilo que nós chamamos de período da grande tribulação. Período da grande tribulação. Os irmãos em si, em sua maioria das vezes, eles têm uma relação um tanto quanto conturbada a respeito daquilo que nós chamamos de grande tribulação. Ela virá. Irmão Rodrigo, por que diz que ela virá? Porque está escrito na Bíblia. E se está escrito na Bíblia, ela terá que se cumprir. Por isso que esses dias eu disse para os irmãos, nós estamos vivendo épocas difíceis dessa praga que proliferou aí pelo mundo afora. Ela tanto destruiu aí, está destruindo lares, famílias, pessoas aí enlutadas por causa deste vírus que tem ceifado vidas pelo mundo afora. Só que, infelizmente, ele, vindo ou não, a palavra de Deus tem que se cumprir. A Bíblia. E a Bíblia, ela faz menção que nos últimos dias do quê?
últimos dias da igreja, da noiva do Cordeiro, que se chama igreja, ela iria ver essas coisas e nós poderíamos correlacionar essas coisas como princípio das dores. Então podemos dizer assim então que nós estamos vivendo já este período. Agora não posso com total expressividade dizer para os irmãos que nós entramos agora ou se nós já estamos vivendo o princípio das dores há algum tempo. Por qual motivo? Porque a Bíblia, quando Jesus ele está dando sermão para os seus discípulos a respeito da sua vinda, ele vai dizer assim: que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Porque é necessário que aconteça essas coisas. Quais coisas? Jesus ele deixou bem explícitos nos seus evangelhos, para quem gosta de leitura bíblica e de meditar nas Sagradas Escrituras, que Jesus ele deixou bem traduzido ali de uma forma com que até mesmo aqueles que não têm aí um grau elevado de conhecimento, ao ler e se deparar com tal realidade, ele já sabe que foram prescritas por Jesus através dos santos profetas que existiram no Antigo e no Novo Testamento. Profecias proferidas no Antigo Testamento que estão acontecendo nos dias de hoje, algumas já aconteceram e outras que sobrevirão ainda sobre a face dessa terra. Mas tudo isso está sobre o governo de Deus. Tudo está sobre o domínio de Deus. Nada fugiu ao controle da parte de Deus. E a Bíblia diz que Deus ele promete nos guardar naqueles dias. Ou seja, você será guardado nos dias da provação, nos dias das dificuldades. Aí as pessoas nos perguntam, será que nós estamos aí vivendo o princípio das dores já? Ou ela já começou algum tempo atrás? Ou ainda irá acontecer? Duas coisas é certa. Aquilo que está acontecendo hoje é relato das Sagradas Escrituras que nós podemos chamar de princípio de dores. Só que já existem outras coisas que estão aí para trás de nós, que já aconteceu várias e várias vezes, que também é intitulado como princípio de dores. Por exemplo, terremoto em vários lugares. O mundo hoje vive aí uma certa expectativa. No Brasil existe já relatos de tremores de terra. Ou seja, quando Jesus disse que quando o princípio das dores viesse, coisas semelhantes como terremotos haveria de abalar o universo ou o globo terrestre. E isso já tem acontecido já há anos e anos. Já tem acontecido. Fome. Se você andar aí nas cidades, até as pequenas cidades, você vai encontrar casa que as pessoas estão aí passando as suas necessidades. Pessoas que não têm emprego, não têm aonde tirar uma renda para que possa trazer o suprimento para dentro dos seus lares. E isso aí não é coisa de agora. Vírus, por exemplo, epidemias. Vamos colocar epidemia no caso viral, por exemplo, epidemias aí que já assolou o mundo por aí afora. Existem relatos na história de epidemias que vieram já há algum tempo atrás e que devastou cidades, tirou a vida de muitas pessoas. E até hoje existe aí um grupo, por exemplo, de doenças que são essas da DST, doenças sexualmente transmitíveis, que não existe cura, mas existe aí o seu tratamento para tal doenças. Então essas também se enquadram naquilo que Jesus disse, que antes dele voltar haveria o princípio de dores. Mas ao passo com que ele vier,
ao passo com que, se aproximar o dia dele voltar, essas dores que chamamos de dores de parto, ou o princípio das dores, irá aumentar. E isso conseguiu fazer com que o globo, existe aí aqueles que chamam-se terraplanistas, que não acreditam que existe um globo terrestre, mas sim que seja uma superfície plana. Também é lógico isso aí, pelas Sagradas Escrituras, que defende essa tese. Mas vamos lá. 7 anos de tribulação que advêm sobre a face da terra. Para que esses 7 anos ele possa dar o seu começo, é necessário de que exista aquilo que nós estamos vivendo, um colapso mundial. Por quê? Porque no livro de Apocalipse diz a palavra de Deus que haverá um tempo em que as pessoas não conseguirão comprar nenhum tipo de alimento, fazer algum tipo de refeição, a não ser aqueles que tenham em punho ou na sua testa o sinal da besta. E para que isto aconteça é necessário que haja um colapso mundial. Não estou dizendo para os irmãos que já porque a gente não consegue datar. A Bíblia, ela, no que tange a datas, isso é muito superficial. Mas de que as coisas do jeito que estão indo, nós conseguimos correlacionar com aquilo que a Bíblia está dizendo, nós podemos usar dessa forma. Então a Bíblia diz que é necessário que haja um colapso mundial. Para quê? Para que o anticristo ele venha apresentar. Lá no livro de Apocalipse, ele narra a história de um cavaleiro, o cavaleiro branco, que ele montou no seu cavalo e saiu vitorioso para vencer. E as pessoas confundem muito essa passagem como dos últimos capítulos do livro de Apocalipse, que fala sobre Jesus vindo montado sobre um cavalo branco, lá no livro de Apocalipse. Mas esse primeiro cavaleiro do livro de Apocalipse, que está ali no livro de Apocalipse, ele narra a chegada do anticristo. Como que ele vai entrar nesse cenário? O anticristo ele precisa trazer para o mundo aquilo que nós dizemos de uma falsa paz. Por quê? Porque serão 7 anos. 3 anos e meio ele vai fazer com que a humanidade coloque os seus olhos nele, fitam seus olhos nele. Por quê? Porque ele vai trazer para o mundo aquilo que o mundo está precisando. Por exemplo, pessoas aí que estão desempregadas, haverá emprego. Pessoas que estão lançadas na sarjeta, aí haverá imóveis. Pessoas que estão aí passando fome, haverá mantimento. Então, ele vai fazer com que a paz reine neste mundo. Mas com ele não estará sozinho, o anticristo. Assim como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o diabo ele usa também de uma forma como se fosse a forma da Trindade, que é o anticristo, o falso profeta, e o anticristo, o falso profeta e o enganador, que é o nosso adversário, que é o diabo. Então, de uma forma ou de outra, ele tenta se amelhançar naquilo que é de Deus. Mas que por detrás disso ele traz consigo coisas avassaladoras que sobrevirão sobre este reino, sobre essa terra. Então, quando ele se demonstrar para este mundo, durante 3 anos e meio, nós teremos aí aquilo que nós chamamos de uma certa paz mundial.
E ele, com todos os países que englobam o globo terrestre, eles estarão formando um acordo com Israel. Por quê? Porque Israel é o centro de tudo. Nós somos a igreja de Cristo, nós não temos nada a ver com Israel. Nós entramos para adquirir a salvação, por quê? Porque os judeus rejeitaram Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, eles disseram que o sangue dele caia sobre nós. E caiu. Quando o general ele invade Jerusalém, naquela época era o templo de Herodes, ele destruiu e matou muito judeu. Muito judeu morreu por causa disso. Na época de Hitler, os judeus perderam a sua vida. Então, de fato, eles profetizaram e receberam aquilo que eles queriam. Por isso que nós temos que vigiar. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Quando você estiver aí passando certos tipos de dificuldade na tua vida, temos que ter por onde um certo tipo de discernimento para sabermos aplicar a palavra no momento certo, na hora certa. Tudo existe um tempo para que nós possamos entrar com a palavra. E se nós entrarmos com a palavra no momento errado, ela pode surtir um efeito diferente. As pessoas não verem a realidade que está na tua palavra e acreditarem em outras coisas e não a terem como verdadeiras. Porém, ele virá de uma forma estratégica, trazendo uma falsa paz para este mundo. E quando ele trazer a falsa paz, e detalhe, ele já está no mundo. E as pessoas pensam que ele é um espírito. Não, ele é um homem. Ele é um homem. Ele será um homem de muita influência, que será aí possivelmente colocado pela Igreja de Roma como aquele que pode trazer a estabilidade para este mundo, que fará com que epidemias, essas coisas possam acabar, porque a Bíblia diz que eles irão fazer sinais nos céus, na terra, ao ponto de enganar até aqueles que são escolhidos. E a Bíblia diz, aquele que traz outra palavra que vai além desta, que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, que seja anátema. Ainda que um anjo traga uma mensagem para você que seja além do que está escrito, que você a tenha por anátema. Não acredite. Por quê? Porque está indo além do que a Bíblia diz. A Bíblia diz uma coisa e as pessoas estão levando para o outro lado. Então, amados em Cristo, ele virá, e quando ele fazer esse acordo com os governos da terra, ele, na metade de 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo com os israelitas. E quando ele quebrar o acordo com os israelitas, aí ele vai mostrar de fato quem ele é. Aí as pessoas que estão no mundo irão sofrer uma grande perseguição. Perseguição ferrenha. E acredite você ou não, nós somos a Igreja de Cristo que faremos parte dessa grande perseguição que haverá sobre o mundo. Por que é que eu vos digo isso? Jesus, Deus, ele sempre esteve com o seu povo. Seu povo passou e enfrentou terríveis dificuldades sobre a face da terra. Mas eles nunca foram isentos de passar essas dificuldades. Pelo contrário, Deus sempre esteve ao lado deles, mostrando que os guardaria. A oração de Jesus para os seus discípulos foi essa: Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que o guarde, para que aonde eu esteja, eles possam um dia estar também. Ou seja, existe uma promessa de que você um dia estará
juntamente com Jesus. Mas este lugar onde Jesus está agora, que está assentado à direita de Deus, que é o céu, ou aquilo que nós chamamos de paraíso, para entrarmos lá, não é por decisão humana, não é por nossas beneficências, porque nós somos uma pessoa boa ou coisa parecida. Não. O maior pecado da humanidade é rejeitar a Jesus como Filho de Deus. Por quê? Porque na prática mesmo você vai encontrar pessoas que nós chamamos de ímpios, que vivem neste mundo, que têm uma prática 1000 vezes melhor do que muitos crentes. Exemplos, são caridosos, são pessoas honestas, não difamam o próximo. O que você precisar, pode contar com ela que ela vai te ajudar. Mas em contrapasso, aquele que nós chamamos de cristão, são totalmente opostos àquilo com que Jesus quer que nós venhamos ser. Aí as pessoas perguntam, mas quem será salvo? Quem pode entrar no céu? A Bíblia diz: os limpos de coração. O seu coração, ele vai ter que estar limpo. Você tem que estar isento de certos tipos de coisas ruins. Algumas bagagens que nós, ao longo do tempo, estamos aí trazendo conosco. Mas como é que eu me desfaço dessas bagagens, irmão Rodrigo? Através da oração, através do diálogo com Deus. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo a respeito de um homem chamado Davi. Davi, ele faz coisas que, como diz o povo, é de arrancar o cabelo. É de nós ficarmos perplexos. Mas Davi, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando ele peca, ele reconhece o seu erro. Aí ele vai dizer lá no Salmo 51, versículo 10: contra ti somente pequei. Porque quando nós pecamos, nós estamos pecando no corpo físico, mas pecando contra Deus, que é espírito. E nós estamos então afetando aquilo que está expresso nas Sagradas Escrituras. E fazendo assim, nós estamos o quê? Nos afastando de Deus. Porque o pecado, ele causa separação entre o homem e o Deus. E a vontade de Deus é de que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade só pode ser incutida no meio do povo através da disseminação da palavra de Deus, através da proliferação. Para isso, Deus conta com cada um de nós. Hoje, por exemplo, estamos aí aqui no Brasil, por exemplo, em vários estados, em alguns municípios, já praticamente foram liberadas as práticas em todas as áreas. Mas já parou para pensar que a prática nossa de culto foi tirada? Quando digo de culto, estou me referindo a cultuar dentro de uma igreja, templo feito por tijolos. Porque templo de verdade somos nós. A igreja viva é a gente. Só que as pessoas, o que elas fazem? Elas esquecem de serem igreja e só são igreja quando entram porta dentro de uma igreja. Aí existe uma grande dificuldade. As pessoas não conseguem ter uma interpretação a respeito disso e vivem uma vida que Deus não gostaria com que elas vivessem. Por quê? Porque só praticam o ato de adoração se estiverem dentro de um templo. E esquece que nós temos que estar ligado com Cristo 24 horas. Aí a Bíblia vai dizer que aquela mulher samaritana, ela chega diante de Jesus. E quando ela chega diante de Jesus, ela vai perguntar assim para Jesus. Ela vai falar assim para Jesus. Por causa do quê? Por causa da barba, por causa do traje com que Jesus vivia, como um judeu vivia naquela época. Aí a pergunta
que ela vai dizer para Jesus, a indagação que ela vai fazer para Jesus é assim: como sendo tu judeu, vem falar comigo, uma mulher que sou uma mulher samaritana? Algumas pessoas são ignorantes a respeito disso. Algumas pessoas desacreditam, não acreditam que possa haver aí uma conversa entre um homem e uma mulher ou coisa parecida. Por quê? Porque acreditam que vão contra a palavra de Deus. Porque está escrito isso, que a mulher não queria falar com Jesus naquele dia. Mas ali existe uma tradição por detrás daquilo ali que as pessoas não sabem. Era de que os judeus, eles não falavam com os samaritanos. Judeus não conversavam com os samaritanos por quê? Porque havia uma rixa, havia uma intriga entre eles. Porque quando houve a divisão das tribos dos israelitas, que eram 12 tribos, 11 tribos passam a seguir um reino. E uma tribo só fica com o outro reino. Então eles se separam. Então Judá, ele teve a sua capital em Jerusalém. Judá, o reino de Judá, que é o reino mais, aquilo que nós chamamos de mais fiel a Deus, que é o reino de Judá. Ele tinha sua capital em Jerusalém. Só que as outras 11 tribos que foram após Jeroboão, eles fizeram a sua capital em Samaria. E lá em Samaria eles fizeram basicamente o que os judeus têm. Um templo em Jerusalém eles fizeram em Samaria. Para que os judeus que estavam com Jeroboão não fossem até lá. Aí a mulher vai dizer assim, os nossos pais, você já vê que ela nasceu, foi criado com um costume diferente dos judeus ortodoxos que viviam lá em Jerusalém. Ela vai dizer, os nossos pais dizem que é neste monte. Monte, aonde? Aonde Samaria localizava, que era a cidade de Samaria. Os nossos pais dizem que é aqui, que é o lugar onde se deve ser orado, buscado a Deus. Mas vocês dizem que é lá em Jerusalém. Aí Jesus ele vai quebrar o protocolo. Ele vai dizer, mulher, a hora é chegada e já é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não havia necessidade deles irem para um culto litúrgico em Jerusalém e nem em Samaria. Jesus estava falando para ela que a hora era aquele momento que estava ali. E ela tinha conhecimento da palavra de Deus. Porque ela vai dizer assim, eu sei que quando o Messias ele vier, ele nos revelará tudo e nos ensinará o que deve ser feito. Aí Jesus ele vai dizer para ela, sou eu que falo contigo. Ele já era o Messias, Jesus, que falo contigo. Aí, para dar mais uma quebrada, Jesus ele vai falar para ela assim, vai lá, chama teu marido e venha cá. Aí ela disse para ele assim, eu não tenho marido. Aí Jesus ele disse, disseste bem, não tendo marido, porque você tiveste 5, e agora o que você tem não é teu. Mas Jesus não estava falando para ela de maridos físicos, que ela obtiver uma relação sexual ou extraconjugal. Não. Isso aqui é um relato histórico que vem por detrás de tudo isso. Basicamente é isso aqui. Quando o rei Sargon ele invade Samaria, ele traz de 5 nações pagãs 5 deuses que foram incutidos no meio da nação dos samaritanos. E cada deus que ele trouxe feito por mãos humanas que foi incutido, ele tinha as suas formas litúrgicas de prestarem as suas adorações. Por isso que Jesus fala para ela, você tiveste 5, porque 5 deuses foram introduzidos em Samaria. Quer dizer, ela buscou entre esses 5 deuses a solução para os seus problemas e não havia encontrado.
Aí as pessoas dizem, mas por que ela foi num horário diferente do costume das pessoas tirar água no poço, que é chamado Poço de Jacó? Porque Deus tem seus mistérios. A Bíblia fala que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós. As pessoas querem descobrir por que é que ela foi até lá. Se você tem essa confusão, essa lógica, querendo saber por que é que ela foi até lá, por que é que Jesus então mandou os seus discípulos irem buscarem comida na cidade? Por quê? Porque Jesus queria ter um diálogo com ela pessoalmente. Um judeu com um samaritano. Por isso que ela vai falar, como sendo tu judeu, fala a mim que sou uma mulher samaritana. 5 deuses que foram colocados em Samaria. Aí, Jesus ele disse para ela, tiveste 5 e agora o que tens não é teu. Porque a salvação vem dos judeus. Dos judeus que adoravam lá em Jerusalém. Aí, ela vai dizer, eu sei que o Messias, quando ele vier, nos convencerá de tudo. Aí Jesus vai falar, sou eu o Messias. Por quê? Porque agora ela estava diante do verdadeiro marido. Daquele que poderia solucionar os seus problemas. Por quê? Porque existe na Bíblia uma linguagem figurativa. Por exemplo, nós que somos os seres humanos na Terra, como um todo, que se reúne dentro de uma igreja, a igreja, na tipologia bíblica, ela é a esposa de Cristo. E quem é o marido? É Cristo. Se a igreja é a esposa, o marido é Cristo. Por isso que Jesus disse para ela, tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Não é teu por quê? Porque ela estava falando com o verdadeiro marido. Com um verdadeiro homem que pode trazer solução para os maiores problemas da humanidade. E as pessoas estão aí dispersas. Então Jesus ele vai pronunciar a respeito do princípio das dores que haveria de vir sobre o mundo. Fome, peste, terremotos, o amor da humanidade se esfriando, as pestilências se aumentando de uma forma global, de uma forma catastrófica. Essas coisas são tudo o princípio das dores, para que nós venhamos entrar na última semana escatológica do profeta Daniel, que vai completar 70 semanas proferidas por Daniel lá no livro de Daniel. Mas para que nós venhamos entrar ela é necessário passarmos o quê? Princípio de dores. E eu digo para os irmãos que nós estamos vivendo esse período de princípio de dores. Só não sei se já estamos vivendo há algum tempo atrás ou se ele começou daqui por diante. Existem basicamente 3 doutrinas a respeito da tribulação. Uma interpretação é aquela que nós chamamos de pré-tribulacionistas. O que os pré-tribulacionistas acreditam? Eles acreditam num arrebatamento secreto. Por exemplo, nós estamos aqui, todo mundo some. Aí as pessoas vão sair procurando um pelos outros, aqueles que foram arrebatados. Esta é uma tese, chama-se pré-tribulacionista. Existe o mesotribulacionista, ou mesotribulacionismo. O que é o mesotribulacionismo? É aquele que defende a tese de que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Eu também descarto essa hipótese. A primeira, que é o pré-tribulacionismo, e o mesotribulacionismo descarto. E existe o pós-tribulacionismo, que é o que eu acredito. Por que pós-tribulacionismo? É aquele que a igreja está na tribulação.
Ela está na tribulação, porém está sendo guardada por Deus. De uma forma ou de outra, a tribulação assolando o universo por aí afora, porém, aqueles que ainda são fiéis a Deus de uma forma expressiva sendo guardada por Deus. Estes são, de fato, a linguagem mais correta em que a maioria dos evangélicos adotam para si como doutrina. Por quê? Porque ele tem base bíblica a respeito. Porque Jesus ele diz aí, logo depois da aflição daqueles dias, então verão vir o Filho de Deus nas nuvens. E será um acontecimento em duas proporções. Um acontecimento com duas proporções que gerará no final para a igreja. Quais são elas? É um único acontecimento, um único advento. Jesus aparece e a igreja sobe. Duas coisas distintas. Jesus aparecer e a igreja. Mas só que quando isso aconteceu, esse advento, quando Jesus aparece e a igreja sobe, é aquilo que nós chamamos de pós-tribulacionismo. Então eu acredito que quando acontecer aí aquilo que nós chamamos de 7 anos de grande tribulação, Jesus ele nos dará o escape. Sim, com toda certeza, pelo que está escrito na palavra de Deus. Mas até lá, irmãos, é necessário que nós venhamos nos preparar de todas as formas. E principalmente espiritualmente falando. Aí as pessoas perguntam, irmão Rodrigo, mas e o pecado? O pecado ele vai continuar sendo pecado. Você foi gerado em pecado. Nós trazemos conosco a bagagem do pecado. Quando eu me batizei, no ano de 2000 e alguma coisa, eu acreditava verazmente de que o velho homem, a antiga natureza, estava sepultada no batismo. Batizei, agora não devo mais me preocupar não, porque essas coisas com o tempo ela vai se desvarindo, vai acabando das nossas vidas, mas não. É uma coisa super errada. O batismo, o que significa o batismo? O batismo é o sepultamento da velha natureza para um novo recomeço com Cristo. É uma forma de nós renunciarmos a algumas coisas e vivermos umas coisas novas para Cristo. Mas isso não significa isenção de pecado. Não significa que nós não estaremos propícios a cair, a pecar, a fazermos coisas que desagradam o coração de Deus. Não. Aí que eu aprendi que o velho homem ele deve ser morto dia após dia. E se nós alimentarmos ele de qualquer uma forma, ele vai sobressair aquilo que nós chamamos de santidade sobre a nossa vida. Porque o lado mal, ele sempre é muito mais fácil de ser levado do que o lado do bem. Se você passar nas Sagradas Escrituras, você vai ver que um dia teve um homem, é uma parábola. Um homem ele caiu nas mãos de um salteador. A Bíblia vai falar assim, que passou o sacerdote, o levita, sacerdote da época, levita da época. Esses homens eram considerados homens de Deus naquela época. Não fizeram caso daquele que estava caído. Mas veio um bom samaritano. O que é samaritano? Samaritano é escória dos judeus. Aquilo que não presta. Mas ele se compadece daquele que caiu. Ele vai curar suas feridas, vai levar ele para uma estalagem, vai pagar o dinheiro que ele deveria pousar ali e curou suas feridas. Bom samaritano de uma forma tipológica que representa Jesus. Então, não importa o lugar onde você esteja caído, a forma com que você esteja, porque sacerdote, levita, pastores, esses sempre vão passar de lado de você, mas nem sempre
darão a mão para que você possa se levantar. Aí Deus vai usar o quê? Coisas loucas do mundo. Porque a Bíblia diz que as coisas loucas deste mundo servem para confundir as sábias. Aí Deus usa de coisas que a gente olha e fala assim, nossa, não tem nada a ver. É com isso com que Deus vai fazer com que nós venhamos chegar ao pleno consenso de que Deus é na nossa vida. A Bíblia diz, eu já falei sobre isso, estava falando a respeito disso. Por exemplo, olha o que Davi fez. Olha o plano maquiavélico que este homem fez. Davi, filho de Jessé, o belemita. Entre os seus irmãos, ele não podia ser constituído como rei. Por quê? Porque ele não tinha beleza e nem formosura. Ele era um menino de gentil aspecto e era menor de idade. Só que aprouve a Deus ver em Davi algumas qualidades. Por exemplo, no campo ele cuidava das ovelhas do seu pai, era um homem trabalhador, não tinha medo de leão nem de urso e dedilhava muito bem uma harpa. Compunha salmos a Deus. Só que Davi ele trazia consigo, dentro dele, pavio curto. Ele era um homem como se fosse Pedro, estourado. Então as pessoas querem muitas vezes quer olhar na gente e ver muitas vezes em cima da cabeça da gente sim, aquela como é que nós chamamos? Aurélia, sei lá o nome, aquele negocinho do anjo, olhar para nós e ver assim que nós parecemos pessoas 100% fiéis a Deus. Nós não somos. Porque o dia que você chegar a ser 100% fiel diante de Deus, Deus vai te arrebatar. Deus aí vai te levar. A Bíblia diz assim, e andou Enoque com Deus e Deus para si o levou. Ele andou de tal forma com Deus com que Deus levou ele para o céu. O que é? Santidade absoluta. E nós não conseguimos ter a santidade absoluta. Se nós tivermos, nós iremos morrer, Deus vai arrebatar nós, vai levar nós. O que Deus requer da gente é santidade relativa. É aquilo que nós podemos fazer. Por quê? Porque o que nós podemos fazer e não fazermos, daí nós cometemos pecado. Então, brevemente a história de Davi. Aí entre os filhos de Jessé não havia quem poderia ser ungido como rei. Aí Davi caiu sobre ele. Aí Davi ele é constituído como rei. 40 anos no seu reinado, Davi matou muita gente. Muita gente. E um dos episódios mais tristes e mais pregados nas Sagradas Escrituras foi a que ele fez isso. Joabe, ele era capitão do seu exército. Ele pega uma carta e ele já tinha cometido o quê? Ele foi passear no palácio da sua casa, do seu reinado. De longe ele observa e vê Batseba. Batseba, ela era uma mulher muito bonita, possivelmente muito atraente, sexualmente dizendo, o corpo dela poderia ser uma pessoa muito linda. E quando ele viu, Davi desejou. E sabendo Davi que o seu marido não estava em casa, Davi mandou trazer ela. E Davi então, ele chama ela, e sendo ela uma súdita propícia àquilo que o rei queria, ela se deitou com o rei. E o pior não foi ela se deitar com o rei, o pior é que Davi acabou engravidando ela. Em um ato sexual, Davi engravidou ela, Batseba. Aí o que acontece? Passaram-se os dias, ela manda recado para Davi. Davi, estou grávida. Como que um rei poderia dizer para uma nação que ele fez esse tal ato? Como? O que Davi faz? Davi ele manda chamar Urias. Davi embebeda Urias, deixa ele bêbado,
E ele manda Urias voltar para sua casa, acreditando que ele voltando para sua casa, irmão, isso aí que eu tô falando é Bíblia, viu? Não tô inventando não, pode ler no livro de 1 Samuel que você vai encontrar isso que eu estou lendo. A história é quando Davi ele cai com Batseba. Cada momento que eu tô falando, cada versículo, tá escrito lá, pode ler, não tô inventando nada disso não. Então, o que aconteceu? Ele embebedou Urias. Já Urias bêbado, a pessoa não tem consciência do que ele está fazendo, segundo as pessoas. Por exemplo, eu nunca bebi na minha vida. Nunca bebi. Sempre fui cara de pau. De chegar e fazer alguma coisa assim mesmo na lógica, na lata. Nunca precisei de bebida, nunca precisei de usar droga. Nunca tive essas coisas. Eu nunca fiz isso. Mas tinha outros lados que só por misericórdia de Deus também. Aí, o que acontece? Aí, bêbado uma vez, o que ele deveria fazer? Ir embora para sua casa, como ele era um soldado de guerra, ele chegar em casa e encontrar sua esposa, e a probabilidade deles terem um ato sexual era muito grande. Aí a culpa que estava sobre Davi, estava sobre o seu próprio marido, que era Urias. Aí eles iam inventar alguma coisa, foi Urias mesmo, Urias que foi o pai, aí você vê o tempo, aí teve aqui, nesse dia, como fazia poucos dias que ela havia se deitado com Davi, então, tá grávida de quem? Do próprio marido Urias. Ninguém iria descobrir. Só que Deus, ele viu do céu. E quando Deus ele vê do céu, naqueles dias existiam os profetas. Hoje, não existe profeta. Eu sei que eu te dei um choque muito grande. Por quê? Porque os profetas foram até João Batista. João Batista foi o último profeta. Hoje o que nós temos é o dom da profecia. Aí essas pessoas que levantam com o dom da profecia para profetizar alguma coisa, nós, por carinho, nós chamamos essas pessoas de profeta. Mas os profetas de antigamente, meus irmãos, eles pagavam um preço que você não tem ideia. Aí a Bíblia vai dizer assim, que Urias, bêbado, ele dormiu na porta do palácio, não foi para sua casa. Plano A de Davi não deu certo. Então Davi ele vai para o segundo plano. Qual que era o segundo plano? Ele vai escrever carta. E essa carta ele vai dar na mão do próprio Urias, que era marido de Betseba. Essa carta deveria chegar na mão do capitão do exército do rei de Israel, que era Joabe. E quando Joabe ele pega a carta, ele lê a carta, na carta estava escrito as seguintes palavras. Está lá na Bíblia sua, pode ler lá. Davi ele mandou colocar Urias na maior fronte de batalha que poderia existir, para que acontecesse o quê? Para que ele fosse atingido na batalha e caísse morto na batalha e não voltasse mais para sua casa. Tudo feito secretamente. Ah, irmãos, aí o que acontece? Urias morreu. Mandaram avisar Davi. Aí Davi ele vai dizer assim, a espada consome para os dois lados. Tanto aqueles de lá como de cá vão morrer. Então, beleza, tá tudo normal. Aí Deus envia o quê? Profeta. Natã. Aí Natã chega diante de Davi com a responsabilidade de entregar aquilo que Deus havia ortogado que ele deveria entregar para Davi. Mas como chegar diante de um rei e falar para ele que está em adultério? Seria a morte. Sabe por que seria a morte? Nos dias de Jesus, João Batista, ele virou para Herodes e disse assim, Herodes Antipas, a mulher que você está pertence a teu irmão Felipe de Itureia. Você está em adultério. Sabe o que aconteceu? A filha de Herodias, que era a mulher que ele estava em adultério, pediu
a cabeça de João Batista num prato. E isso que aconteceu. Os profetas foi morto. Por quê? Porque ele entregou uma verdade para aquele que tinha a autoridade naquela época. Então, como que ele poderia chegar diante de Davi e entregar esse fato para Davi? Ele vai propor uma parábola. Parábola. Aí ele vai dizer para Davi: Davi, existe um grande, tipo assim, um grande lafundiário, um senhor grande de fazenda aí. E este homem, ele tem bastante ovelhas, bastante gado. Só que veio até ele um cidadão. E do lado da casa dele havia um homem que tinha uma pequena cordeirinha. E essa cordeirinha era todo o sustento da sua casa. Com essa cordeirinha ele tinha o seu leite, fazia o seu queijo, dava alimento para os seus filhos. Só que vindo este viajante, aquele que tinha bastante, ele mandou que fosse na casa deste pegasse a ovelha dele, matasse e fizesse um banquete, desse para aquele que era o viajante. Aí quando ele ouviu essa parábola, sendo ele rei de Israel, a ira de Davi se acendeu, porque Davi ele era um homem irado. Ele era um homem que durante 40 anos derramou sangue. Aí Davi ele fala assim: digno de morte é este homem. Quando ele fala digno de morte é este homem, aí o profeta vira para ele e fala para ele assim: este homem é você, Davi. Aí quando ele fala este homem é você, Davi, Davi já tinha consciência daquilo que ele havia feito. Aí como Davi já tinha consciência daquilo que ele havia feito, ele disse: pequei, pequei, contra ti somente pequei, ó Deus. Aí o profeta disse: Deus já perdoou o seu pecado. Só que vai existir algumas coisas que vai acontecer na sua casa. Por quê? Porque o próprio Davi disse que deveria ser restituído 4 vezes mais aquele dano feito pela ovelhinha que supostamente havia sido tirada. A ovelha era quem? Ali, ativa, a ovelha representava Urias. Então Davi haveria de padecer 4 vezes mais o que aconteceu pela morte de Urias. Aí Davi, então, o que Deus vai fazer? A primeira coisa que Deus vai fazer é matar a criança. Chegou no dias de Batseba dar à luz, Davi, depois que Urias morreu, ele levou Batseba para sua casa e teve ela por esposa. Aí quando ele teve ela por esposa, chegou nos dias dela dar à luz. E quando ela dá à luz a criança teve complicações e chegou a óbito. Morreu a criança. Só que você acha que parou por aí os planos de Deus? Não. Deram continuidade, irmãos. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Nós não somos 100% santos. Ninguém o é. Porque o dia que chegar na santidade aí absoluta, Deus te leva daqui para lá. E o que houve então com isso aí? A continuidade teria que dar consequência. Davi então com Batseba ele vai ter um outro encontro com ela dentro do seu palácio, agora já ela como uma de suas esposas, e ela dá à luz a um filho chamado Salomão. E a Bíblia ela ainda vai dizer assim: e Deus o amou. Irmão, de uma infidelidade que houve naquela época, Deus ele modificou de uma forma tremenda e fez com que Davi continuasse com Batseba, e Batseba deu à luz, depois daquele menino que morreu do laço que houve entre Davi e Batseba, daquela relação sexual, o menino morreu.
mas depois que nasceu Salomão, a Bíblia diz que Deus o amou. E Salomão, para que você possa ter ideia, ele foi considerado o rei mais sábio daquela época. Rei mais sábio daquela época. E detalhe a respeito da vida de Salomão. Davi reinou durante 40 anos e só soube derramar sangue. E durante os 40 anos de reinado de Salomão, não houve nenhuma batalha que Salomão teve que pelejar. Porque Deus pelejava por Salomão. Você olha na Bíblia, parece histórias loucas. Parece até mesmo que não tem um fundamento. Parece uma coisa muito ilógica, né? Deus, ele permitir certas coisas na vida e as pessoas acharem que é o fim, mas não é o fim. São coisas, aquilo que é para mim, que é para você passar na vida, nós iremos ter que passar. Alguns enfrentam de uma maneira, outros, no entanto, de outra. Mas só quem perdoa pecado é Deus. O ser humano está aí muitas vezes com o seu dedo pronto para apontar para você. Só que ele esquece que da mesma maneira com que ele julgar o irmão, ele será julgado. Então não cabe a nós, se nem Jesus, que é Filho de Deus, julgou as pessoas pecaminosas que vinham até ele, e quem somos nós, irmãos? Podre, carne podre, quem somos nós para julgar as pessoas? Pessoas que vinham até ele pedindo cura, a única coisa que ele dizia para ele, vai e não peques mais. Era isso que Jesus dizia. Então, amados em Cristo, nós estamos aí vivendo dias difíceis. Dias em que, segundo eu sempre costumo dizer que é necessário, é melhor nós termos paz do que termos razão. Brigarmos por coisas fúteis, coisas que estarão aí sendo passageiras, não compensa. Nós estamos vivendo aí princípio de dores. Nós estamos vivendo dias difíceis. E o que está por vir por detrás disso ainda é pior, irmãos. Se nós não nos atentarmos para a salvação neste momento agora, que nós já estamos vivendo isso aí, nós iremos ver coisas espantosas acontecendo. Chegará um dia, diz a palavra de Deus, tanto no livro de Joel como no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que um dia o sol, este sol que está aqui hoje, quente, bonito, batendo na gente, ele vai se escurecer. O sol não dará mais a sua luz. A lua vai perder o seu brilho. As estrelas que existem no céu, ela vai cair do firmamento na terra. Pedras de saraiva serão lançadas na terra. E um detalhe muito grande, que no livro de Apocalipse diz isso. Se hoje nós, que somos aí a Igreja de Cristo, que acreditamos na salvação, se nós perguntarmos para alguém aí dentro da igreja, se fosse para você morrer hoje, você morreria? Eu sei, irmãos, que todo mundo vai falar, não, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Porque é gostoso viver, não é? Você leva uma pancada daqui, outra dali, mas depois você vê as coisas sendo modificadas, mas é gostoso viver. Então ninguém quer morrer. Só que lá no livro de Apocalipse, quando esses anos, que são esses 7 anos que eu estou falando para os irmãos, vier, durante 5 meses, 180 dias, as pessoas vão pedir a morte. E a morte não estará mais na terra. Deus, ele vai tirar o espírito, porque a morte é um espírito. Deus, ele vai tirar o espírito da morte por um pequeno espaço de tempo. E quando ele tirar o espírito da morte da terra, as pessoas vão pedir a morte. E ela não vai fazer o seu papel. É irônico, né? Parece até irônico. Se hoje nós
temos aí um receio, um medo que causou na vida das pessoas aí, Covid-19. Estamos aí todos, algumas pessoas estão até paranoicas. Algumas pessoas estão tão temerosas que estão deixando de viver. Por isso que Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Se hoje você está com vida, faça o que você puder fazer de melhor. Se existe um livro que eu poderia orientar vocês a lerem e a meditar pausadamente nesses dias, era o livro que Salomão escreveu, chamado Livro de Eclesiastes, ou chamado Livro da Sabedoria. Leia ele com atenção, porque lá Salomão ele vai dizer uma coisa muito interessante a respeito da aflição. Que o homem em vida, ele se aflige por muitas coisas neste mundo. Mas aí ele vai dizer que uma coisa é necessário, que é ele comer e beber daquilo que Deus lhe deu. E isso é dom de Deus. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. É que nós venhamos usufruir daquilo que nós temos em vida. Porque depois que você morrer, só vai dar briga. Você pode adquirir a maior riqueza que for neste mundo. Se você não tiver um fim específico para ela, meu irmão, vai ficar aí para criar confusão entre irmãos, entre os seus familiares. Então tudo aquilo que você tiver hoje para fazer, não estou falando para os irmãos aí, daqui a pouco tem pessoas que vão interpretar de uma forma errada. Daqui a pouco vende a casa, vende tudo que tem e começa a viver uma vida aí dissoluta. Não é isso. É gozar, usufruir com inteligência, com sabedoria, sabendo de que nós não iremos levar nada deste mundo. A única coisa que a gente leva deste mundo é aquilo que está sendo escrito. Para Garladão, tudo o que você fez de bom em prol do seu próximo está escrito, como também tudo aquilo de ruim está escrito. Só que só as coisas boas lhe proporcionará garladão diante de Deus. E garladão não é salvação. Então tudo o que você fizer neste mundo secular, nada dos benefícios, por exemplo, cesta básica, ajudar um enfermo, dar um banho em alguém, socorrer o necessitado, nada disto irá lhe proporcionar a salvação. Isto apenas serve para receber galardão diante de Deus. O que é galardão? É uma recompensa que você terá no céu diante de Deus. Podemos dizer que será uma pedrinha a mais na sua coroa diante de Deus. Esses dias perguntaram para um grande teólogo aí: quem vai ser salvo? Aí ele respondeu assim: nossa, que pergunta estúpida. Que pergunta burra. Que pergunta mais idiota. Quem vai ser salvo? Eu sou Deus para saber quem vai ser salvo? Aí você vai falar assim: irmão Rodrigo, ele respondeu ignorantemente para essa pessoa. Mas não, ele não respondeu ignorantemente. É porque está escrito na palavra de Deus. Que nem nós sabemos, irmãos. A salvação, ela é dom de Deus. Ela é favor imerecido. Não são por nossas dádivas que seremos salvos. Lá no livro de Romanos diz assim: visto se com seu coração creres para a justiça e com a tua boca fizeres confissão para a salvação, serás salvo. A primeira coisa que nos dará
o direito da salvação é reconhecermos. Não é a primeira, é a única coisa que nos dá direito à salvação, é o reconhecimento de que Jesus é filho de Deus. O não reconhecimento de que Jesus é filho de Deus não te torna você um filho. Você é apenas uma criatura. Só de filhos de Deus aqueles que reconhecem Jesus como filho de Deus. Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus de uma promessa. E essa promessa é João, capítulo 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então Jesus, ele voltará. Aí que eu falei para os irmãos, existem as 3 teorias, que é a pré-tribulacionista, a mesotribulacionista e o pós-tribulacionismo. É o que eu creio, pós-tribulacionismo. Porque ele está respaldado em várias passagens bíblicas que Jesus ele diz a respeito das aflições daquele dia. E logo após as aflições daquele dias, então virá o sinal de Deus nos céus. Jesus aparecendo numa nuvem. Jesus aparecendo no céu. Em várias passagens fala sobre Jesus aparecendo. E quando Jesus aparecer, será um único evento. Jesus aparece nas nuvens do céu, a igreja sobe para o arrebatamento. Aí nós entraremos naquilo que chamamos de boldas do Cordeiro. Boldas do Cordeiro. Aí nós estaremos ali, assentados na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Nós iremos ver quem foi Paulo. Nós teremos a oportunidade de ver os nossos irmãos. Como o pai meu que partiu, terei a oportunidade de vê-lo novamente. Sabe o que é mais lindo? É de que todos nós fomos criados no pecado. E alguns de nós viemos a este mundo já com algumas anomalias. Outros, no entanto, com o tempo adquiriram elas. Como eu sempre disse, a minha cegueira, cego do olho direito, visão tapada, visão monocular. Isso é uma limitação terrena. Quando eu entrar no céu, lá eu estarei com as minhas 2 visões. Então tudo aquilo que se tange ao nosso corpo físico, às nossas limitações, isso se dá somente aqui neste mundo. Por quê? Porque depois que nós morrermos ou sermos arrebatados, esse corpo aqui será transformado em um corpo glorificado. E lá no céu, essas não existirão, irmãos. Céu é um lugar de gozo, é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade. Pega aí um lugar mais lindo que você já teve em toda a história de sua vida. Eu particularmente gosto muito aqui de Olimpo Noronha, gosto de ir no monte. Tem aí a Sabrina, filha do pastor Gelo. Deus te abençoe você em nome de Jesus. A irmã Thaís, Sérgio, Valdirene, Elizabeth, Montoninho, Cauana, Andréia. Todos vocês, possivelmente existe aí implantado dentro do seu coração um lugar específico, aonde parece que o seu coração bate mais forte por estar neste lugar. Lugar que nos proporciona felicidade. Assim será o paraíso. O paraíso é um lugar onde não existe tristeza. E o que é mais lindo é de que não existe lembranças das coisas ruins.
Irmão Rodrigo, você tem prova disso? Tenho, tenho prova. Na parábola do rico e Lázaro, quando ambos morrem, ambos são destinados a destinos diferentes. Só que aí entra uma das coisas que muitas pessoas ocultam das pessoas que deveriam ser pregadas. É que no Hades, que ainda não é o inferno, lá no Hades, o seu espírito está em forma consciente. O que é consciência? É consciência daquilo que te fez levar para aquele lugar. Aí as pessoas pensam que lá o diabo está lá ferrando as pessoas. Existe muito testemunho disso aí. Isso aí é contraditório às Sagradas Escrituras. Por quê? Porque o inferno é o lugar onde existe total ausência de Deus. Porém as pessoas, o diabo com seus anjos estarão lá. Mas sobre o juízo de Deus. Não que eles terão liberdade contra a sua vida para fazer alguma coisa contra você. Não. As pessoas que estarão lá no inferno estarão sobre o juízo de Deus. E lá existe a total ausência da misericórdia de Deus. Aí que existe o perigo. Aí a Bíblia diz que ele estando em estado consciente, ele viu de longe Abraão. E no seio de Abraão, Lázaro sendo amparado. Aí ele começa a clamar. Só que o clamor dele não chega até lá, nos ouvidos do que estava sendo amparado. Por quê? Porque não pode entrar tristeza. Não pode entrar angústia no coração daquele que está amparado no seio de Abraão, que tipifica o paraíso. Não pode ter essas coisas. O ladrão da cruz, quando ele está do lado de Jesus, um que arrependeu, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, ele disse para ele hoje, ele não disse ontem, não disse amanhã, futuramente quando vier a grande tribulação você vai estar comigo, não. Mas ele disse que quando ele fechasse os olhos ali, rendesse o espírito, hoje mesmo você vai estar comigo no meu paraíso. Então, irmãos, para os que são fiéis a Deus, quando os seus olhos fecharem, você entregar o espírito a Deus, seu corpo vai para o cemitério, mas a tua alma e o teu espírito vai diretamente para o paraíso. Vamos terminar, irmão, por aqui. Amanhã nós entramos mais um pouquinho com um bate-papo da Bíblia, para aprendermos mais um pouquinho sobre as Sagradas Escrituras. Peça a oração dos irmãos em favor da nossa vida. Vamos orar um pelos outros para que Deus possa nos ajudar. Que Deus abençoe você poderosamente, você e sua família. Um abraço para cada irmão, para cada irmã. Alguns aí a gente tem um certo tipo de liberdade, outros, no entanto, a gente não tem. Deus abençoe vocês poderosamente. Eu creio que Deus falou um pouquinho no seu coração a respeito da palavra de Deus. Se assim Deus permitir, amanhã estivermos com vida, nós vamos voltar de novo para meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia. E acredite, irmãos, que nós estamos neste mundo de passagem. E aquilo que nós podemos fazer para viver bem, gostoso neste mundo, vamos fazer. Vamos fugir do estresse. Vamos fugir daquilo que nos causa coisas ruins. O estresse pode fazer com que seu coração pare, com que você tenha uma morte súbita, sem você querer, instantâneo. Angústias, tristezas. Jesus, ele veio para dar fim a todas essas coisas. Mas, irmão Rodrigo, eu vou viver no mundo sem angústia, sem tristeza? Não. Jesus ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim vocês possam ter paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu todos os principados, todas as potestades. O diabo, que era o nosso acusador, ele tinha acesso a Deus para nos acusar.
Lá no Antigo Testamento você vê ele acusando Jó. Mas hoje ele não tem. Lá no livro de Colossenses ou Filipenses diz assim: pelo que também Deus o exaltou, que lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que através do nome de Jesus todo joelho se dobre, que estão na terra e daqueles que estão debaixo da terra. A Bíblia diz que Jesus, ele havendo despojado o nosso advogado, ele riscou a cédula que era contra nós nas nossas ordenanças. Jesus, ele riscou. Então tudo o que nós cometemos tá aí, ó, riscado. Só basta você chegar diante dele e ter um diálogo com ele e pedir perdão para ele. Deus te abençoe em nome de Jesus.